meu Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva. Olá a todos. Hoje, sexta-feira, e quando me lembro disso, eu me lembro que já são 5 dias dessa semana, mais ou menos 5 horas de gravação. 5 horas de gravação de uma mensagem que é para uma vida inteira. Essa série toda de lives. Desculpe. Essa série toda de lives tem um propósito de nos levar pouco a pouco a uma experiência que alguns orientais chamam de satsang. Aqui é traduzida como estarmos em companhia da verdade. Que é essa experiência onde abrimos nosso coração para que a mensagem, essa mensagem divina, venha até nós e nos esclareça um pouco mais. Na verdade, nesse mundo, aqui a gente não tem, talvez, um similar para isso. Talvez eu me lembre de alguma coisa e fale durante a live, mas os yogis, os orientais, quando eles começam o caminho do guerreiro, quando eles começam o caminho da verdade, quando eles começam o caminho espiritual, eles chamam isso de Jnana. Jnana Yoga. Ou o caminho do conhecimento. E ser um Jnani, ser uma pessoa que busca esse caminho. Aqui, um similar que me lembro agora, mas não é exatamente isso, seria como se fosse um devoto, um discípulo. Mas é diferente, porque um Jnani, ele é aquela pessoa que escolhe caminhar e desvendar o mistério da vida. E quando ele fala em mistério da vida, quando ele está falando sobre isso, ele está se referindo à vida eterna. E entender um pouco mais sobre isso, tudo que se passa, tudo que acontece na nossa vida, e quando nos faz com que a gente sofra, isso é ausência de entendimento, é ausência de clareza. Porque quando você coloca a luz sobre um fato, essa luz colocada sobre um fato faz com que você acorde e perceba qual é a sua visão sobre ele. Sempre que você analisa algo, sempre que você se depara com algum acontecimento, você tem um significado, você tem uma perspectiva, você tem um entendimento, você tem uma opinião sobre o fato.
e um buscador da verdade. Ele sempre olha para isso. E sempre vem à sua cabeça, sempre vem essa intenção de avaliar, partindo da mensagem de um mestre, partindo do entendimento de que existe um poder superior. E quando você tem uma situação na sua vida, seja ela qual for, automaticamente você está tendo uma reação sobre aquele fato, aquele acontecimento. Para um buscador da verdade, quando isso acontece, ele não simplesmente reage, mas ele fala: existe um poder superior. Sempre ele tem que se lembrar disso. E quando ele se lembra, existe um poder superior. Esse é um poder superior, ele está cuidando de você. Ele está criando a história. E as referências que você usou para entender esse ponto, sabe, para ter esse ponto de vista sobre o acontecimento, talvez, analisada sobre esse ponto de vista, ela seja, sabe, insignificante, talvez. A palavra não, talvez não seja essa, mas você simplesmente olha a sua avaliação sobre o fato e fala, pensando sobre Deus, olhando os fatos à luz de Deus, a compreensão de que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, que Ele cria a história, que todo esse universo é sua história, e todos os acontecimentos são baixo sua decisão. Talvez a minha interpretação seja pequena demais. Talvez eu tenha que reavaliar. E você vai aprendendo a ter uma outra visão sobre as coisas, sobre a luz da verdade. E isso tem que ser uma coisa de alma, de evolução. Isso tem que ser um passo divino, um passo de um buscador da verdade. Alguém que está trilhando o caminho da verdade. E por que isso? Porque muitas pessoas não acreditam. Mas a gente está nessa vida para aprender. A gente existe durante esse tempo. Eu sempre falo 100 anos e vamos estabelecer essa data. Mas não, a data não, vamos estabelecer esse tempo, mas não quer dizer que eu acredito que seja 100 anos. Eu vejo que nessa humanidade, do jeito que é, não chega a isso. Mas vamos colocar apenas esse parâmetro. Durante seus 100 anos que você está aqui, esse tempo é um tempo de aprendizado. Eu não quero colocar esse aprendizado com uma visão sofredora, como, nós estamos aqui para sofrer, nós viemos aqui para... Não, não é isso. Não é essa a visão correta. Mas uma coisa de realmente você vivenciar uma experiência de vida e aprender com ela. E nessa vida humana, a gente não pode se esquecer quando as Escrituras dizem que tudo foi criado para nós. Tudo que existe foi criado para que a gente pudesse ter uma vida plena, uma maravilhosa existência nesses 100 anos. Foi criado para que esse mundo fosse o nosso paraíso. E se você olhar, você consegue reunir tudo que você precisa. Tudo que você precisa foi feito para você.
criado para você. E na civilização, no passar dos anos, os homens foram criando suas próprias leis. E eu não vou entrar em política, mas eu quero lembrar a vocês, não muda nada uma visão política da coisa, não vai mudar nada. Porque a vida que você tem, não importa as coisas que aconteçam do lado de fora, sempre vai ser sua escolha, sempre vai estar baseada na tua visão sobre o fato. E o fato está além da nossa avaliação. Porém, a nossa avaliação faz com que a gente sofra ou tenha prazer com o fato. Quando a gente existe nesse mundo, se a nossa avaliação sobre ele é correta, o que é ser uma avaliação correta? Eu te digo, é a avaliação que Jesus fez, a avaliação que Buda fez, a avaliação que Lao Tse fez, que Kabir fez, que Rama fez, que Krishna fez, que Govind Singh fez, que Moisés fez. A avaliação que os profetas fizeram sobre a vida. O entendimento que eles tinham da vida. A perspectiva de mundo baseada no entendimento deles era totalmente diferente da nossa perspectiva de mundo, porque lembre-se sempre o que nós usamos como referência para entender as coisas. Eu vou chamar de profetas. Os profetas usaram como referência o próprio Deus, a própria experiência. A vida deles baseada no fato de que conheceram, se tornaram um com esse poder criador. Então eles puderam avaliar a criação. Da mesma forma que Adão avaliava a criação no princípio. A diferença é que Adão, tendo sido criado e tendo o livre-arbítrio, ele não sabia avaliar as duas coisas. Ele, naquele momento, ele tinha, de um lado, viver Deus, do outro lado, ver as coisas sobre seu próprio prisma, ele mesmo ter sua avaliação e viver as consequências disso. Essa decisão de Adão. E ele escolheu um lado. E quando ele escolheu um lado, ele deixou de experimentar o paraíso. Ele deixou de experimentar a felicidade de estar e ser um com Deus. E ser confiante na existência nesse mundo, na criação. Porque estava com ele, tinha clareza, via, experimentava, sentia seu cuidado, sua companhia. E era uma vida de fé e de beleza. Mas ele não conhecia a vida dos homens, do Homo sapiens, ele não conhecia. O que é viver nessa criação, viver nessa natureza e não saber nada. Começar do zero, nascer nesse mundo, sabe? Ser esse feto que quando abre seus olhos não tem mais a visão criadora, não tem mais a visão de seu pai.
Perdeu o princípio. Gente, isso que eu estou falando, embora seja uma metáfora, ela foi baseada nas Escrituras. Claro, com a minha visão. E tudo isso serve para que, se você conseguir entender a essência disso, você vai resolver muita coisa na tua vida, muito sofrimento vai deixar de acontecer. E então Adão decidiu por ter o livre-arbítrio. Ele decidiu: eu vou viver esse mundo e ver as coisas por mim mesmo, aprender por mim mesmo, e a consequência eu vou assumir. E ele fez isso. E então ele deixou o outro lado e passou a viver nessa terra sem Deus. Foi uma escolha mental, não é que ele, sabe, não existe a possibilidade dele viver nessa terra sem Deus. É viver nessa terra sem saber de Deus, sem saber da perfeição, sem saber do Criador, sem saber que tudo isso, o que existe nesse mundo, é completamente cuidado pelo poder superior. E a sua existência, baseada nas suas próprias conclusões, fazia com que ele sentisse as coisas de acordo com o que ele avaliava. Se desse um trovão, e a avaliação dele é a partir do zero. Se desse um trovão e a avaliação dele sobre o trovão fosse que medo, o corpo dele ia se encher de química. Tudo é química, as emoções são químicas. O corpo dele iria se encher de adrenalina, ia se encher de medo, e ele ia olhar tudo isso, ia sofrer terror, medo, ia procurar correr atrás de um abrigo de medo. Não ia mais ter Deus, não ia mais ter a companhia, a confiança, a fé, porque sua vida não teria mais isso. Mas foi sua escolha. E ele estava vivendo as consequências. Só que quando começa esse processo, não tem volta. Ele simplesmente iria viver a ignorância de Deus. O ser humano pode ser muito inteligente na Terra, criar grandes coisas, como ele já deu provas disso. Isto aqui já é uma prova. O ser humano é muito inteligente. Mas o livre-arbítrio continua existindo. Mas espera aí. Se o livre-arbítrio continua existindo, por que Adão? Por que Adão, então, num determinado momento, ele olhava e falava assim: não quero mais. Chega. Agora eu quero o outro lado do livre-arbítrio. Não é assim que funciona. São gerações e gerações. Desde os primeiros seres humanos. Desde Caim, desde Abel, desde Adão. Que quando uma pessoa escolhe um lado do livre-arbítrio para existir nesse mundo, ele não enxerga o outro lado. E para que seja, de fato, livre-arbítrio, ele não pode ver o que está por trás da experiência do outro lado. Senão não seria livre-arbítrio. Não haveria escolha, seria o óbvio. Eu vou para o outro lado, eu não sou doido. Entende isso, gente? A jornada, o mistério dessa humanidade, o mistério dessa criação, quando tudo foi feito, foi que você, lá dentro, na profundidade da tua alma, ali,
existiria uma busca, existiria uma sede. Não uma visão, porque senão, é como eu falei, não existiria livre-arbítrio, seria óbvio que você ia querer o outro lado. Não uma visão, mas um sentimento. O ser humano, com sua análise sobre os fatos desse mundo, sua análise, né? Não a realidade sobre os fatos, a sua percepção sobre os fatos, ele olharia para essa criação, as leis do livre-arbítrio se mantêm. Ele olharia para essa criação e dentro dele haveria a pergunta que não quer calar: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? E ele não teria resposta. Isso é livre-arbítrio. Você não vê o outro lado. Você não sabe de antemão, como eu falei, se você soubesse, não seria livre-arbítrio. Você simplesmente não teria escolha. Você correria para o outro lado. Na verdade, você nunca estaria neste. Mas para que a jornada da vida existisse, ela viria com uma busca, um impulso interno. Algo que o ser humano avalia esse sentimento como sede. Sede de conhecer algo mais. Aquela pergunta que dentro de você diz: deve haver algo mais. Deve existir alguma coisa a mais, não é possível. Isso aconteceu comigo. Durante minha infância, minha adolescência, eu tinha claramente essa pergunta. Não é só isso, eu sei que não é só isso. Eu só não sei como é, mas sei que existe. E sei que algumas pessoas sabem. Eu sei que algumas pessoas nesse mundo devem viver isso. Eu só não as conheço. Era assim que eu era na minha adolescência. E uma coisa eu sabia, que o caminho era meditando. Entende? Que a resposta, eu já tinha lido o suficiente nas escrituras, nos livros espiritualistas, conversando com pseudo-espiritualistas desse mundo, eles me diziam: a verdade está dentro de nós, mesmo sem conhecer. Alguns diziam: a paz, a felicidade, a verdade, tudo que você busca está dentro de você, mas não sabiam como acessar isso, mas sabiam que estava dentro. E para mim era suficiente ter como referência essa conclusão baseada no que eles tinham percebido. Eu entendi, me identifiquei com isso. E dentro de mim eu sabia. Tudo está dentro, todas as respostas começam de dentro. Este mundo é sua criação. E em sua criação, algumas pessoas caminham por essa terra, sabendo. Algumas pessoas caminham por essa terra experimentando, vendo, escolhendo o livre-arbítrio, o outro lado dele. E a diferença é a perspectiva de uma pessoa que vive a experiência de Adão, de Adão, da escolha do livre-arbítrio, que é a maioria dos seres humanos, a maioria quase absoluta. Este mundo é assim. Assim que é este mundo, faz todas as avaliações. Quando começa a despertar,
Quando começa esse sentimento de busca, o ser humano começa a pegar tudo que ele pode, ler todos os livros que passam pela frente dele, para saciar essa sede. E nesses livros ele vai ouvir uma palavra chamada Deus. E ele vai ler sobre Deus. E a leitura sobre Deus, usando as referências que ele usa, faz com que ele adquira uma coisa chamada fé. E então ele começa a ter um entendimento do que é fé. Ele começa a ter um entendimento. Existe um Deus, eu creio. Existe um poder superior, eu acredito. Ele fez e mantém todas as coisas. É verdade. Existe um lugar que é o paraíso, existe um lugar que é o inferno. Eu acredito. É melhor uma vida com Deus do que uma vida sem Deus. Com certeza. Você foi ao templo hoje? Você foi à igreja hoje? Você leu a Escritura hoje? Você pertence a qual denominação religiosa? Você aprendeu a filosofar sobre isso com quem? Gente, isso faz parte do livre-arbítrio. Isso está nas Escrituras, que isso ia acontecer. Jesus mesmo diz, felizes aqueles que têm fé, mesmo sem ver. Porque entre você viver neste mundo sem Deus na mente, é preferível que você tenha Deus na mente. Mas ter Deus dentro de arquivos baseados em leituras ou referências é uma coisa. Ter a experiência de Deus é outra. Conhecer a Deus é outra. O livre-arbítrio é quebrado. O livre-arbítrio é opcional, é dado como livre-arbítrio, uma escolha para você. Quando você tem sede, é o primeiro passo. Venham a mim os que têm sede. Venham a mim os sofredores. Aqueles que querem salvação. Quando é dito isso, é levado o ser humano a compreender algo. Que ele tem uma possibilidade, tanto é que ele começa a sentir fé. Ele começa a transformar a sua vida. E quantas vidas você vê que foram transformadas? Pela simples fé, por acreditar em Deus. Por seguir essas referências oferecidas pelas religiões, pelas filosofias. E isso faz com que o ser humano tenha fé. A escolha do outro lado do livre-arbítrio é diferente. Porque o ser humano não tem como ver, não tem como saber, não tem como ter acesso
Por isso, é que o Verbo se faz carne. E o Verbo se faz carne para oferecer uma experiência. É por isso que o Mestre existe, para oferecer uma experiência. É dito que a função de um Mestre é te levar das trevas para a luz, de não saber para saber, de não conhecer, de ter fé para ter conhecimento, certeza e fé no que você vê. Que o conhecimento, o verdadeiro autoconhecimento, o conhecimento do que você é, através da meditação, seja um fato para você. Seja um fato. Só deixa eu perceber uma coisa. Desculpe, eu ainda não preparei um computador paralelo para que os comentários fiquem grandes. As pessoas que participam eu possa vê-las. Isso não está pronto ainda, eu estou improvisando tudo. É o que eu tenho no momento, para que essa mensagem chegue a vocês. Mas existe a experiência do conhecimento e ela é oferecida fisicamente. E a partir daí, você pode escolher voltar para casa. Ter a experiência de retornar do filho pródigo. Ter a experiência de mudar totalmente a visão que você tinha dos fatos. Ressignificar por uma outra referência da experiência de não mais ter fé, mesmo sem ver, mas ter fé nascida de ver. E tudo começa a mudar na tua vida. Muita gente pensa que você vai ter que decidir e largar esta vida. Não, você não vai deixar nada. Porque essa é a experiência para ser vivida aqui na Terra. Para ser vivida aqui durante seus 100 anos. Não é uma coisa para você viver depois. Entenda, gente, não é este mundo uma preparação para que você viva depois. A oportunidade é agora, a oportunidade é aqui, nesta vida. É aqui que as coisas acontecem. É aqui que as experiências acontecem. É aqui que as escolhas acontecem. É aqui que você se torna um Jnani Yoga. É aqui que você se torna não um buscador, mas aquele que vive. Muita gente poderia associar com a palavra devoto, mas não é isso. A palavra devoto significa devotar-se, pertencer, servir. É diferente. Primeiro, quando você pertence, quando você foi criado por, é o que você é.
quando você faz qualquer ação para ajudar outras pessoas. Como Jesus diz, acho que foi Jesus, que não se pega uma lâmpada e coloca embaixo da mesa, onde ninguém se beneficiará dela, mas que você pega essa lâmpada e coloca sobre a mesa, ou num lugar mais alto, para que possa beneficiar as pessoas. Isso era servir. Aí você, no mundo do yoga, se chamaria um karma yoga, karma yogi, karma yogi. Ou aquele que faz serviço devocional, faz ações para melhorar a si mesmo e para melhorar as pessoas. Faz ações que possam facilitar a que essa mensagem, que não é sua, não é minha, a que essa mensagem atinja o maior número de pessoas, ou atinja alguém. Isso é servir. E esta vida como ela é, a perfeição da jornada, onde você tem essas escolhas, mas lembre-se sempre, quando você começa a perceber, quando você começa a ter referências melhores, onde você começa a perceber os fatos como eles são, o poder, a vida onipresente, a perspectiva começa a se alterar automaticamente. Sabe, a sua avaliação dos fatos começa a ser ressignificada, porque você tem uma experiência que lhe permita isso. Sabe, não é mais a mesma coisa. Não é mais olhar para o cenário e acreditar que aquilo é a verdade, porque você já sabe que é um cenário. Você já foi por trás do cenário. Você já foi nos bastidores. Você conhece os bastidores. Você já começou a viver os bastidores. Então, é questão apenas de você interpretar o papel na peça que lhe cabe. Mas sua visão da peça já não é mais só a do ator. Porque você, nesse mundo, está sendo aquele ator que se esqueceu que isso é um papel. Sabe, aquele ator que acha que o papel que você está representando nesse mundo é a verdade. Você nesse mundo é um ator. Você está representando um papel. Você está vivendo um personagem. Você não é esse personagem. Você está fazendo parte de uma peça de teatro, que é a peça do teatro da vida. E quem move esse jogo de xadrez sabe o que está fazendo. E é uma obra de arte. A movimentação dele é uma obra de arte. A peça em si é uma obra de arte. Os atores e o cenário é uma obra de arte. Essa vida nesses 100 anos de peça. Essa obra de arte, essa peça, esse drama. Esse período de duração desse teatro, dessa peça, dessa execução dessa obra. É lindo de qualquer jeito, seja qual for o personagem que você esteja interpretando. Você olha para o espelho, olha para a tua vida, em segundos, olha para tudo isso. Esse é o ator que lhe coube interpretar nesse mundo.
A diferença é que essa é uma peça viva, que está acontecendo de fato. E esse ator, embora ele não possa jogar fora o personagem, ele pode fazer com que esse personagem tenha uma visão e conheça quem ele é por trás do personagem. Que ele olhe e fale, uau, eu estou representando uma peça. Eu não sou Hamlet. Eu não sou Romeu. Eu não sou Julieta. Eu sou Laurence Olivier. Eu sou José Cabral. Estou interpretando Hamlet. Sabe, o ator de repente para no meio da peça e, opa, peraí, eu estou acreditando na peça, eu esqueci. Essa peça vai terminar daqui 20 minutos. E eu vou tirar essa fantasia e vou voltar para casa. Só que eu estou acreditando enquanto isso. Do celular. Eu estou acreditando enquanto isso. Eu me distraí. Eu estou representando tão bem, eu me identifiquei tão bem com o personagem, que eu me esqueci de mim mesmo. Eu me esqueci de quem eu sou, de que eu sou um ator. E nesse teatro da vida, nessa obra-prima que estamos representando nesse mundo, é muito fácil, dado a perfeição, é muito fácil você acreditar que você é Hamlet, você acreditar que você é Romeu, você acreditar que você é o personagem, não o ator. E de repente, o papel do mestre é esse de bater no teu ombro e dizer, ei, calma, cara, você está representando tão bem que até eu estou acreditando. Você está representando tão bem que você está acreditando. Acorda, cara, você é o ator. Você tem representado essa peça por 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70, 80, 90 anos de tua vida e tem acreditado no personagem que está interpretando. Só que você é o ator. Só que diferente de uma peça, isso é uma parábola, diferente de uma peça real. Na peça você pode estar interpretando o dragão, você pode estar interpretando o dragão da Bela Adormecida. E aí quando você olha e fala, opa, nossa, quer dizer que eu não sou mau? Quer dizer que eu não sou o dragão? Aí você tira aquela fantasia e fala, nossa, e desperta, tira aquela fantasia e fala, uau, eu sou o ator. Meu nome é Pedro da Nóbrega Manuel. E você se sente aliviado porque você estava interpretando um personagem que não era legal, que sofria, que tinha um monte de coisa. E se você tentar analisar essa parábola como realidade, de repente você acorda e você estava interpretando o príncipe. E quando você acorda e tira a roupa do ator, né? Tira a roupa do personagem, aquela roupa, sei lá, vou chutar, azul e branca, com a espada e o escudo da verdade, quando você deixa isso do lado e você volta a ser o Paulo Manuel da Silva Meneghelli, e você está voltando para casa, você volta frustrado, porque você pensa assim, era tão bom aquele personagem, era uma fantasia, mas enquanto eu acreditava eu era feliz, agora estou voltando para casa com uma vida de merda. É assim.
Tudo isso são visões erradas, tá? Porque na realidade a história é outra. Vamos pôr um prisma, tá? Vamos pôr a visão. Imagine, você é um dragão nesse mundo e de repente você descobre que você não é isso. Mas mais do que tudo, quando você descobre o ator que você é, quando você descobre quem é que está interpretando o papel, e você descobre que quem está interpretando o papel nada mais é, o papel do dragão nada mais é do que o Filho de Deus. Quando você descobre que o Criador de todo esse universo é seu Pai. Quando você descobre que a perfeição absoluta fez você, soprou você nesse personagem. Soprou você dentro do dragão. E aí, quando você tira a fantasia do dragão, você não é o fulano de tal ator que está voltando para casa. Não! Quando você tira a fantasia, você é quem? A perfeição, o Filho da perfeição. O Espírito Santo, a luz. O que não teve princípio nem nunca terá fim. Você não é um dragão. Você é a luz pura. Onipresença. Filho de Deus. E a felicidade, o prisma, a avaliação que você faz dessa vida toda. E você no dia seguinte vai colocar essa fantasia de novo, ou no mesmo instante, e vai interpretar o papel, e você não vai se esquecer mais de quem você é. E se você é o príncipe, de roupas azuis e brancas, herói dessa história, e você está aí, vivendo esse personagem, e de repente você pega essa fantasia de ator, essa fantasia do personagem, põe do lado. E quando você tira isso, você descobre que você não é aquele personagem que era inferior ao que você está interpretando. Você descobre que você é um ser de luz. Você descobre que você é eterno, nunca nasceu, nem nunca vai morrer. Você descobre que você é o Filho da perfeição, o Filho de Deus, o Filho da luz, o Verbo, o sopro, dentro do personagem do príncipe. Mas que você é infinitamente superior ao maior herói que possa existir nesse universo. Sabe, você é o Filho de Deus. E é isso que você precisa conhecer. O que você é. Porque até então, sua autoestima esteve baseada no personagem que está interpretando. E o personagem que você está interpretando se manifesta baseado no entendimento que você tem da vida. Por isso você se tornou mal, por isso você se tornou herói, por isso você se tornou guerreiro, por isso você se tornou um trabalhador, um pai de família, isso e aquilo. Usando todas as referências que você tinha, as avaliações. E você foi vivendo isso, acreditando que você é isso, o personagem. E às vezes, quando existe alguém que fala, conhece-te a ti mesmo, aí você olha e fala, uau, não quero isso não. Meu personagem está muito bom. Eu sou o príncipe de roupa azul e branca. E você não sabe. Você não consegue nem imaginar. Gíria, pegue a visão. Jesus estava interpretando um personagem, mas ele era o Filho de Deus. Ele era o ator, e enquanto ator, consciente de que ele era o ator interpretando um papel, ainda assim, ele foi o melhor personagem.
ele interpretou com perfeição o papel que lhe cabia. Mas o tempo todo, ele era o ator interpretando. O tempo todo ele olhava e falava: Pai, passa de mim esse cálice. Eu não quero beber desse cálice. Aí de repente ele parava, né, e falava: estou interpretando um personagem. O personagem Jesus de Nazaré, onde eu, ator Cristo, o personagem Jesus de Nazaré vai passar por isso, porque esse é o papel dele. Então ele não quebrou, não destruiu o livre-arbítrio, não destruiu as leis de seu Criador e interpretou o personagem até o fim. E ele, por ser o ator, conhecia o roteiro. Ele sabia a consequência. Ele sabia do sacrifício do cordeiro. E ele sabia que o sacrifício é para uma causa. E ele simplesmente não quebrou o livre-arbítrio. Ele não destruiu tudo aquilo porque ele tinha poder para isso, porque ele era um ator e pegava, arrancava a fantasia no meio do palco, metia o pé no cenário. Não, ele não fez isso, ele respeitou a lei suprema. Ele era um ator consciente de seu papel e interpretou perfeitamente seu papel até o fim do seu personagem. Nós podemos. Eu não vou usar devemos, precisamos, temos que, porque é livre-arbítrio. Mas a sede dentro de nós pode nos levar a esse momento em que essa pessoa que sabe nos deu acesso. Porque nesse mundo vivem pessoas que existem experimentando os dois lados do livre-arbítrio. Existem pessoas que sabem que existe o livre-arbítrio e estão caminhando nessa direção desse lado. Vocês têm uma escolha. Vocês têm a possibilidade a experiência de meditação, além das disciplinas, além dos mantras, além das orações, as incantations, além das preces, além dos pedidos, das conversas, dos diálogos, dos monólogos com Deus, existe a meditação. E a meditação não é conversar com Deus. A meditação não é falar com Deus. Falar com Deus é a linguagem do personagem. A linguagem do ator é se despir do personagem e ser o ator. E depois você pode vestir a roupa do personagem, a fantasia do personagem e continuar atuando, sem esquecer de quem você é. A meditação é você ser o ator. Mas o ator não é o personagem fulano de tal que está interpretando um outro personagem na peça. Não. O ator é o observador
O ator é o espírito. O que você é, o ator, é luz. É aquilo que foi soprado, é o sopro. Dentro desse corpo, aquele que vê através dos olhos, que ouve através dos ouvidos, que gusta através da boca, que fala, usando este veículo, este corpo humano, que tem um cérebro, onde tem uma capacidade de raciocínio diferente de todas as outras criaturas, que pode avaliar de uma forma racional totalmente diferente de todas as outras criaturas. Mas que faz tudo isso, que faz essa avaliação, que faz tudo isso, baseada, isso que vocês precisam entender, que faz essas avaliações, que experimenta, que vive nesse mundo, embora seja perfeito, dentro desse corpo perfeito, com essa capacidade de raciocínio, de avaliação, continua usando a limitação dos arquivos, das referências colecionadas, arquivadas, aprendidas, neste mundo que você está vivendo. Então, você não consegue raciocinar sem os arquivos do teu cérebro, da tua biblioteca. Você não consegue. Você fica raciocinando sobre o que você conhece. Você trabalha dentro das referências. Sua experiência de vida é sua avaliação sobre tudo. E sua avaliação foi baseada no que as pessoas te disseram e ensinaram. No que você conseguiu de informação com as pessoas que você conheceu. Com as leituras, com as escrituras, com a sua interpretação das escrituras, que já estavam maculadas pelas referências de quem te ensinou a ler e interpretar as escrituras. A interpretar cada frase que está ali. Então, se você avalia a vida baseado nas suas referências, que são os arquivos que vocês têm dentro do teu cérebro, você não consegue raciocinar em francês se você não sabe a língua francesa. Você não consegue raciocinar em japonês se você não sabe a língua japonesa. Você não consegue raciocinar sobre uma atividade que você não aprendeu antes, não tem referência sobre ela. Seria como se alguém chegasse para você e você nunca experimentou uma fruta, e a pessoa chegasse para você e falasse assim: você já comeu lelá? Você já experimentou lelá? Assim, o que é isso? Que gosto tem? Como é que é? Você entende o que eu estou falando? Não tem como você raciocinar sobre a coisa. Não tem como você avaliar a fruta. Não tem. É impossível. Você nunca viu, não tem arquivo, não tem referência, não tem como você... Sabe, a pessoa diz para você: essa fruta é maravilhosa, né? Não sei o quê. Nossa, é fantástica, depois que eu conheci. Tá bom, mas ela é doce ou é salgada? Você começa a raciocinar a partir das referências. A pessoa te fala: é amarela. Você, então, é amarela. Em português, chama o quê? Chama manga. Você já chupou manga? Não. Como é que você vai saber o gosto? Você precisa de referência. O mundo espiritual é a mesma coisa, gente. Você precisa de referências, novas referências, novas formas de interpretação sobre este mundo, baseadas na espiritualidade. E eu não estou falando para você sair, eu tenho bibliotecas aqui em casa. Não é livro, é biblioteca. Tem biblioteca com muitos livros sobre a espiritualidade. Mas eu sei o que está escrito lá,
porque eu vivo isso, eu conheço isso, então eu entendo. Eu não preciso de referências para entender, porque eu tenho a experiência da pessoa que escreveu, se é que a pessoa que escreveu teve a experiência. Porque às vezes a pessoa escreve livros e nem sabe o que está falando. São verdadeiros poetas. A partir da semana que vem, provavelmente, a partir de segunda, que hoje é sexta, termina a live, já deu tempo, eu começo a pegar um pouco mais profundo. Vamos ver. Porque a gente tem que ir com cuidado. Mas eu confio que vocês têm condição de entender um pouco mais do mistério da vida. De que desvendando o mistério da vida, mesmo ainda sem ter a experiência do que você é, apenas com o prisma, apenas com a referência que eu vou te dar sobre as coisas, vai fazer encaixar esse quebra-cabeças muito facilmente. E se eu conseguir fazer isso, já valeu a pena. Porque isso é o primeiro passo do resto de nossas vidas. Ok, pessoal. Não se esqueçam de dar um like aí, não se esqueçam de dar um toque no coraçãozinho, não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de mostrar que você participou. Isso não é para o Lael, eu estou vendo. Isso não é para o Lael, isso é para a própria rede social. Ela precisa ter um eu gostei, entendeu? Eu estive aqui, eu participei. Porque aí ela entende que há interesse. E o alcance sempre vai ser maior. E vocês precisam, devem, por favor. Eu estou deixando o meu telefone aí. Depois vocês entram aí, porque as pessoas que estavam na live, eu não sei mais quem são, a não ser quando eu estou olhando aqui. Não tem, as redes sociais não me dão registro delas. Me dão registro de quantidade, mas não dão registro de quem são. Se identifiquem aí. Pegue o número de telefone. Sabe, ele é o número do WhatsApp. Então pegue esse número de telefone e diga, eu estive lá, meu nome é tal. Não vai aparecer só um número. Meu nome é tal. E se você quiser fazer perguntas, é para isso esse telefone, é para isso que eu estou aqui. Faça as perguntas, eu respondo lá pelo WhatsApp, respondo na hora. Ok? Segunda, 6h33. Ok? Graça e paz.